Mas agora a gente vai falar sobre uma dependência que acho que muita gente já conhece alguém ou vive com alguém, né? Sim. Que é tabagista, de múltiplos fatores, mas que em muitos casos está associada a questões comportamentais e emocionais. A gente está falando do tabagismo. Olha só, gente, segundo dados divulgados esse mês pelo Ministério da Saúde, indicam que após anos de queda, a prevalência de fumantes adultos subiu para cerca de 11,6%. Ao mesmo tempo, uma boa notícia, tá? O SUS tem registrado a procura de milhões de pessoas que são atendidas para pararem de fumar. Ai, que bom, não é? Ufa. Para esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto, a gente conversa agora com a pneumologista, doutora Camila Tonini. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Tudo doutora. bem, meu amor? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, por Obrigada. favor. Doutora, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de tabagismo é que tabagismo é uma doença, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, não tá querendo parar de fumar porque tá com preguiça, é uma dependência, né? Exatamente. O que eu sempre falo com os meus pacientes, as pessoas precisam parar de achar que parar de fumar depende de força de vontade. Isso não é verdade. Entendam, tabagismo é uma doença crônica e que tem tratamento. O tabagismo é uma doença crônica relacionada à dependência da nicotina. Então, quando a pessoa entende isso, que ela não tem só um hábito ruim, ela tem uma doença e essa doença tem tratamento. E esse tratamento, né, quando as pessoas entendem que procurar o tratamento para essa doença faz toda a diferença, isso dá um acalento. Eu falo que é muito importante que as pessoas procurem ajuda justamente por isso, porque a gente mostra o caminho, é muito mais tranquilo e mais passível de sucesso, porque a gente sabe que a taxa de recaída é muito grande. E doutora, quando se fala nisso, a gente falou ali que é uma doença comportamental, né? A gente sabe que cria essa dependência e nós temos um país com uma saúde emocional muito complicada, talvez esse seja o aumento dos tabagistas, enfim. Esse tratamento é algo que a gente faz com outros profissionais ao mesmo tempo, psicólogos, isso funciona melhor? Sim, isso ajuda. A doença tabagismo, ela está relacionada a um triângulo de dependência. Ela causa a dependência química, que é a que todo mundo conhece, que é a dependência à nicotina, mas ela também está relacionada à dependência comportamental e à dependência psicológica. O que é a dependência comportamental, doutora? A dependência comportamental é aquela relacionada aos hábitos. Toma um cafezinho, fuma um cigarro, vai dirigir, fuma um cigarro depois das refeições, né? Quando está tomando bebida alcoólica é muito comum, né? Fumar mais quando está bebendo bebidas alcoólicas. E a dependência psicológica está relacionada às emoções, né? Aquela história assim, o cigarro me acalma. Quando eu estou muito triste, eu fumo mais. Quando eu estou ansioso, eu fumo mais. Quando eu estou muito eufórico, alegre, eu fumo mais. Isso, o cérebro começa a aprender, né, a relacionar o cigarro a essas situações. Então, quando você passa durante anos fumando, toda vez que você vai lá, toma um cafezinho, o seu cérebro já liga o alerta, tá na hora do cigarro. A mesma coisa com as emoções. Então, sim, vários profissionais de saúde estão capacitados para tratar o tabagismo, né? Psiquiatras, pneumologistas e médicos de um modo geral, porque, né, infelizmente a gente não tem tantos pneumologistas no Brasil para tratar tabagismo, então muitos médicos, todos os médicos são capazes de tratar o tabagismo, mas o que eu acho mais importante, né, num programa de televisão é alertar, as pessoas que fumam que esse é um momento de acolhimento e que eles entendam que eles não precisam ter medo de procurar ajuda. E nem vergonha, né? Porque às vezes eles ficam envergonhados, eles têm isso como falta de força de vontade, não conseguir parar. Muitos já tentaram diversas vezes. Né? No meu consultório, ou eu sou médica militar, então na aeronáutica também, quando eu recebo os pacientes, eles já tentaram muitas vezes e não conseguiram. Porque não tiveram a orientação necessária ou porque não estavam num bom momento da vida para aquilo acontecer. E é importante a gente trazer essa mensagem, independente de quantas vezes você já tentou, a próxima vai ser a que você vai conseguir. Né? Eu fico muito, é um assunto que eu sou apaixonada, né, como pneumologista especialista em tratamento de tabagismo. Eu acho que essa é uma mensagem de acolhimento. Você que fuma ou que conhece alguém que fuma,
procure ajuda. Procure ajuda, é muito mais fácil. É mais fácil mesmo, não é fácil parar de fumar, não é. Mas com acompanhamento, tendo alguém para te orientar, faça isso. É importante essa estratégia ou aquela, a gente pode falar de algumas estratégias, isso faz toda a diferença. A gente quer falar, assim, das estratégias, né? Mas antes eu quero te fazer uma pergunta sobre a questão comportamental. A gente sabe que antes, né, há muito tempo, era até um status, né? Fumar, o homem fumando, era aquela coisa bonita, né? A mulher também, independência. Daí passou um tempo, todo mundo sabe que aquilo lá é feio, que não é legal, que não faz bem para a saúde, e houve uma queda. Agora a gente está vendo de novo aumentar os números das pessoas consumindo cigarros e também cigarros eletrônicos, vapes, jovens, né? Cada vez mais cedo também usando cigarro eletrônico. Por que você acha que tem dado essa diferença e aumentando agora? Gabi, o Brasil, ele é um país internacionalmente reconhecido pelas suas políticas anti-tabagismo. Então, assim, a gente veio durante 20 anos em queda, né, no índice de tabagismo no Brasil, e na pesquisa da Vigitel de 2024 teve um aumento de 9,3% para 11,7%, 11,6%. E isso tem associação com o cigarro eletrônico. Mascararam uma nova maneira de entregar a nicotina, de uma maneira mais moderna, mais brilhante, mais colorida. O cheiro já não é mais o mesmo, o cheiro é adocicado, é gostoso, eles colocam sabor no cigarro eletrônico e isso se tornou um atrativo para os jovens. Infelizmente, essa é uma nova luta, a gente não parou de lutar a luta do cigarro convencional e já começamos a luta do cigarro eletrônico. Na verdade, a indústria tabageira ela é muito esperta, né? Ela é uma indústria de muitos bilhões de reais, de dinheiro. Então, ele mudou a cara da nicotina. Então, essa é realmente a gente agora, como sociedade, né? A Sociedade Brasileira de Pneumologia, as sociedades médicas estão agora, e o próprio Ministério da Saúde, a gente está com a corda toda para lutar, mais uma luta aí, que é a luta dos DEFs, né, que são os dispositivos eletrônicos de fumar, vape, cigarro eletrônico. A gente tem aqui um depoimento, para depois a gente falar das estratégias, de uma pessoa que parou de fumar. Vamos ver? Vamos assistir juntos. Olá a todos, meu nome é Bianca de Benedetto, eu tenho 45 anos. Eu comecei a fumar com 16 anos, então foram praticamente aí 28 anos fumante. E eu decidi parar de fumar. Primeiro, assim, por mim, né, pela minha saúde, minha coerência também. Eu trabalho com vida, então não tinha muita coerência eu falar de vida e estar ali alimentando aquele vício que não me levava para esse lugar. Mas acredito que o que foi determinante e o que fez total diferença e que foi o meu impulso maior foi parar por amor. Eu ouvi que meus bichinhos, né, sendo fumantes passivos, meus gatinhos sendo fumante passivo, eles poderiam perder a vida com muito mais rapidez. E aquilo me doeu demais, porque eu sou apaixonada por eles, faço de tudo por eles, tenho um amor incrível pelos animais, e saber que eu estava fazendo mal para serizinhos que não podiam escolher, aquilo acabou comigo. E foi ali que eu tomei a decisão que fez, de fato, a diferença na minha vida e que fez eu sustentar o parar de fumar com muita tranquilidade, confesso. Eu fiz tudo certinho e no final das contas nem abstinência eu tive, foi super tranquilo. E eu comemorei no último dia 8/8, 1 ano sem fumar, livre, né, desse vício terrível. Me sinto muito liberta. A maior diferença na minha vida foi no dia a dia, assim, ser cheirosa, chegar nos lugares sem medo, poder estar em lugares e não me sentir mal, não ficar incomodada se eu tava fazendo, enfim, se eu tava incomodando o outro. Esse foi a maior vitória. É claro que isso impacta na minha saúde também, na minha respiração, no meu sono, mas a maior vitória foi liberdade. Que lindo, e na autoestima, né? Muito legal. Bianca é uma paciente muito querida, um beijo, Bianca, obrigada pelo depoimento. E isso eu vejo no meu dia a dia, né? Como eu trabalho com isso, é o meu dia a dia, como as pessoas ficam felizes. E não só quem para de fumar, os seus, né? Os seus parentes, os seus amigos, os seus filhos, os seus netos. É uma satisfação, assim,
os depoimentos que eu recebo, né, pessoalmente e nas minhas redes sociais, são assim, de chorar mesmo, né? Porque a pessoa lutou muitas vezes com as armas que tinha e às vezes eram armas que não eram eficazes para aquele tratamento, para aquela, né, para parar de fumar. E ficam muito felizes quando conseguem. É muito bacana ouvir esses depoimentos. Quem está assistindo a gente, quais seriam algumas estratégias, doutora? Então, as pessoas sempre falam assim, doutora, me dá umas dicas de parar de fumar. Eu falo que dica parece muito superficial. Eu gosto de falar das estratégias, porque existem muitas estratégias, né? Para cada tipo de dependência, você tem estratégias diferentes. Por exemplo, para a dependência química, que é a dependência à nicotina, a nicotina é uma substância altamente viciante. Ela chega no cérebro em poucos segundos e libera dopamina, que é uma substância do prazer que dá bem-estar. Então, realmente, fumar causa uma sensação de bem-estar, de prazer. E como que a gente faz para tratar isso? Porque quando a pessoa para de fumar, vem a síndrome de abstinência. O cérebro fica ali doido, eu quero mais nicotina. E aí, por isso que a pessoa tem aquela irritabilidade, aquela sensação de desconforto, palpitação, tem sintomas mesmo físicos. E para isso, a gente trata com medicamento, né? Os medicamentos de primeira linha para tratar tabagismo, disponíveis no Brasil atualmente, é a reposição de nicotina através de adesivo e goma de nicotina e a bupropiona, que é uma medicação de tomar, que precisa ser prescrita pelo médico, porque é uma medicação de receita controlada, mas são as medicações que tem no Brasil e que realmente são eficazes para o tratamento do tabagismo. Tudo diferente que aparece na internet, porque infelizmente tem muito golpe, muitas gotas, muitos chás, mas nada disso é eficaz. E sempre tem que estar associada ao tratamento medicamentoso às terapias cognitivo-comportamentais, que são técnicas de psicologia, são técnicas de neurociência para poder tratar a dependência psicológica e comportamental. E aí, dentro dessas técnicas, né, a gente tem a técnica da respiração, quando vem a vontade, a fissura, que a gente chama, que é aquela vontade incontrolável de fumar. A fissura é importante quem fuma saber. A fissura dura 5 minutos. Se você consegue não fumar naqueles 5 minutos, em média, claro, você consegue passar aquela vontade daquele momento e ir para a próxima. Quando você vai ficando muito tempo sem fumar, as fissuras vão diminuindo e vão desaparecer. Aí entra outras medidas, outras estratégias. Quando vem a vontade, beber água gelada. Chupar gelo para algumas pessoas, né? Além da água gelada, chupar gelo. Você tem que distrair a sua mente dentro desses 5 minutos. Dar uma volta, ligar para alguém, né? Liga para um amigo, avise que você está no processo de parar de fumar. Quando outras pessoas sabem, né? As pessoas têm mais paciência com aquela pessoa, aquele paciente que está tentando parar, que pode ficar mais irritado, mais cabisbaixo, às vezes mais retraído, mais deprimido, porque essa regulação da dopamina está alterada. Então, outra técnica, atividade física para a vida é importante, mas no processo de parar de fumar é tão importante quanto, porque, né, quando a gente está praticando atividade física, a gente libera a dopamina do bem, da atividade física, então você esquece a vontade de fumar. Então, isso também é uma prática que eu sempre falo para os meus pacientes do Pare de Fumar para Sempre, que é o meu programa, que é importante a atividade física atrelada a parar de fumar, justamente para você. E quando você está praticando atividade física, você está já num processo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável. Dormir bem é outra estratégia, porque se você não dorme bem, no outro dia você já está irritado mesmo quando você não fuma. Agora, se você está no processo de parar de fumar, você já fica irritado, né? Então, durma bem, se alimente bem. E o kit fissura, isso é outra estratégia que eu falo para os meus pacientes e, né, falo para todos vocês que fumam e que estão no processo de parar de fumar. O kit fissura são alimentos de baixa caloria que você vai colocar num potinho, num plásticozinho, num ziplock. Você pode colocar ali castanhas secas, cravo da Índia, pedacinhos de canela em pau, para quando vier a vontade de fumar, você vai levar esses alimentos à boca, porque a boca ocupada e esses gostos mais fortes, né, da canela, do cravo, eles também enganam o cérebro e tiram a vontade de fumar. Legal. Então tem muita estratégia. Ter um incentivo, um objetivo, como a gente escutou da moça ali, né? Com certeza também deve dar mais um impulso, né? A gente tem um comentário que foi feito nas nossas redes sociais que a gente quer compartilhar com você. Vamos lá, diretora? Coloca pra gente.
É a Guida, isso, Abi? Consegue ver? Guido. Isso. Parei de fumar em 2002 por conta própria e nunca mais coloquei cigarro na boca. Ganhei de presente uma vida toda, acho que sem asma, né? Não, para a vida toda, asma e DPOC. Ganhei de presente para a vida toda. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, Eu né? não entendi. Eu vou falar asma e DPOC. DPOC é a doença que o cigarro causa, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o que o leigo chama de enfisema. Então, muitos anos fumando, ela desenvolve uma doença. A asma geralmente já nasce com ela, não é tão relacionado ao cigarro, mas o cigarro piora a asma. E o DPOC é realmente uma doença que é desenvolvida em quem fuma. Mas eu tenho uma coisa para te falar. A DPOC, mesmo que você já tenha, a DPOC é uma doença crônica que tem tratamento e parando de fumar você impede a progressão dessa doença, né? Essa doença tende a estacionar ou evoluir mais lentamente quando para de fumar. Então, sempre tem benefício em parar de fumar. Não é porque as pessoas às vezes falam, doutora, eu já fumei 40 anos, ainda tenho... Sim, os benefícios, eles são imediatos. Né? Depois de 20 minutos, a frequência do coração já desacelera, a pressão cai. Depois de 24 a 48 horas, o olfato e o paladar melhoram, as pessoas ficam impressionadas como muda o gosto da comida, o cheiro do perfume, né, do marido, da esposa. Então, tem muitos benefícios né, incontestáveis na respiração, diminuição da tosse, da falta de ar. Então, não levem isso para o lado, eu já tenho uma doença que o cigarro me causou, então eu não adianta mais parar. Isso não é verdade. Na verdade, qualquer momento que se para tem benefício. Benefício, né? Hoje em dia a gente vive muito. E a gente quer viver muito com saúde, a gente quer viver muito com qualidade de vida. Então, quando a pessoa para de fumar, ela sim recupera parte da saúde, desde que não tenha realmente uma doença muito evoluída, mas ainda assim tem benefício. Maravilhosa. Seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. Foi um Espero prazer. que você tenha gostado. Amei participar. Obrigada, doutora. Seja sempre bem-vinda. Como a Abi falou, os contatos dela estão aparecendo aí na sua tela. Se você estiver precisando de ajuda, quiser compartilhar a sua história também, ela está disponível. Obrigada, viu? Tem um tempinho para dar um último recado? Para quem não sabe, o SUS oferece tratamento gratuito para o tabagismo. Então, hoje a gente tem vários links possíveis de tratamento, né? Tratamentos em consultório, tratamentos online, tratamentos no SUS. Então, procure a unidade básica da sua saúde, da sua cidade, desculpa. Procure uma unidade básica de saúde na sua cidade e procure saber sobre o tratamento do tabagismo. Inclusive, é oferecido a medicação gratuitamente. Que maravilha, maravilha. Doutora, obrigada, muito obrigada. Muito viu? obrigada. Obrigada, viu? Ai, que demais, minha gente.